Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou falar sobre Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, da Alfaguara. Eu recebi esse livro do grupo Companhia das Letras. E bom, eu já li um outro livro da Maria Valéria Rezende que eu gostei muito, que é o 40 Dias. Então caso você tenha vontade de saber um pouco mais sobre ela, eu vou deixar o link pro vídeo sobre esse livro ali embaixo. É um livro que eu gosto muito e ganhou o Jabuti ano passado. Mas enfim, vamos para o Outros Cantos. Bom, esse livro aqui é narrado em primeira pessoa pela Maria. Ela é uma personagem que no presente do livro tem 70 anos de idade. E a gente sabe algumas coisas sobre ela, mas a gente não sabe assim tantas coisas sobre ela. A gente sabe que ela trabalha com educação, que ela tá então aos 70 anos de idade fazendo uma viagem de ônibus pelo sertão. E enquanto a gente tem então um trecho dela narrando ali, ela tá no ônibus e tal, algumas sensações disparam nela uma nostalgia e uma memória muito grande de um período que ela viveu numa cidade muito pequena do sertão há 40 anos atrás. Então ela começa a narrar essas memórias dela de quando ela tinha ali seus 30 anos e estava ali numa cidade chamada Olho d'Água. Então ela vai intercalando então essas memórias da vida dela, levemente permeadas com coisas anteriores da vida dela, e essa viagem dela aos 70 anos. Então existe um fluxo muito grande entre essas duas vozes, digamos assim. Na realidade é a voz de uma mesma personagem, mas em dois momentos bem diferentes. E essa questão da memória, de como que ela lembra de tudo aquilo que aconteceu com ela, com um carinho muito grande e tudo mais. Então, quando ela tinha 30 anos, ela vai para essa cidade pequena participar de um programa, e a ideia é que ela ajude na alfabetização de jovens e adultos. E ela vai então para essa cidade e acaba não recebendo a ajuda prometida, não sabia onde que era a sala de aula, não tinha os materiais, não tinha nada para poder começar o projeto de realmente ensinar. E aos poucos ela vai entrando na rotina dessa pequena cidade, que é uma cidade que trabalha com para fazer redes, assim. Então eles recebem os fios crus e tem que tingir os fios e daí depois fazer as redes, né, usar o tear e tal. Então assim, ela vai entrando nessa rotina, vai conhecendo essas pessoas, vai conhecendo essa realidade que para ela é bem diferente. A gente vai descobrindo também, junto com essas memórias, que ela antes de estar ali, ela também tinha vivido outras coisas. Ela tinha ido para a Argélia, tinha ido para a França, tinha ido para o Rio de Janeiro. Então a gente percebe que ela conhece assim, uma gama de realidades um tanto diferentes entre si. E tudo isso vai sendo intercalado. O que eu acho muito interessante é o jeito que ela usa essa história para dar voz a tantas coisas, a tantas outras pessoas e a tantas culturas. E como no fundo a gente sabe pouco da história da Maria, de quem a Maria é como personagem, mas a gente sabe muito dessa cidadezinha, daquelas pessoas, daquele contexto. Então, assim, ele é um livro muito sutil de informação, muito bem trabalhado, é muito bonito, assim. E daí eu acho legal pensar no título. Depois que eu li, eu repensei o título, porque é Outros Cantos, a princípio, até por essa árvore aqui na capa, eu tinha imaginado o lugar, né? Outros cantos, outros lugares geográficos, assim. Mas também tem outra coisa, né? Além dessa questão de espaço, tem a questão das outras vozes, né? Dos outros cantos de voz, assim. De ouvir outras pessoas, de trazer outras culturas e tudo mais. E eu achei muito bom o título depois que eu percebi isso. Um outro aspecto interessante do livro é que como ela tá narrando o sertão de 40 anos atrás e narrando o sertão agora, assim, né, de quando ela tem 70 anos, esse passado e presente do livro, ela acaba também colocando algumas transformações que aconteceram na cultura do lugar e até nas questões sociais, assim, enquanto ela, por vezes, ela vai descrever os jovens que entram no ônibus, por exemplo, e como eles são diferentes dos jovens que ela via naquela cidade pequena quando ela trabalhava lá, mas daí aparece uma outra coisa entre eles que é muito parecida também. Então ela também tem, ainda que não seja o tema principal, ela também faz uma comparação dessas diferenças e igualdades entre esse povo. Bom, eu tive até que reler o final desse livro, porque ele tem um final muito sutil.
É isso que eu falo, ela não conta tanto sobre a personagem Maria, o que ela conta é meio assim, nebuloso e tal, mas é muito legal. O final entrega muito sobre a Maria, mas se você ler rápido, você vai perder, assim, sabe? Eu não quero contar detalhes mínimos sobre o final, né, porque acho que seria um spoiler muito grande, mas ele inteiro é um livro que me exigiu bastante tempo, assim, não foi uma leitura tão rápida. Assim, foi uma leitura que me exigia bastante. Pra mim tinha vocabulário do sertão que eu não sou tão familiarizada, então eu tive que de vez em quando pesquisar algumas coisas e às vezes tem alguns parágrafos que eu ia e relia e ele é muito construído de uma... Ele é construído de uma maneira muito sutil, então se você fizer uma leitura muito rápida dele, talvez você acabe perdendo algumas das informações. Então foi isso que eu senti, às vezes eu voltava, relia algumas coisas, fui lendo ele com bastante calma mesmo. Eu queria sugerir para vocês um link de uma entrevista que foi publicada com ela no Globo sobre esse livro principalmente, mas um pouco sobre a carreira dela e tudo mais. Então eu vou deixar o link ali embaixo. Ela vai comentar coisas que talvez tornem esse livro até um pouco autobiográfico, assim, coisas que antes de ler eu não sabia, eu procurei a entrevista depois. E daí a gente vê que tem algo de autobiográfico no livro também. Então, enfim, recomendo o link. Caso você não saiba nada sobre ela, esteja curioso também, é legal para saber um pouquinho mais. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu o livro, me diz o que você achou aí embaixo e até mais. Tchau, tchau.